É muito bom podermos estar na casa de Deus, né, para a gente meditar na palavra do Senhor e naquilo que Deus tem repartido, né, conosco. Eu estava um período agora no Paraguai, né? Tivemos um tempo muito especial. Eu devo compartilhar um pouco disso aqui, mas nós temos trabalhado com os terenas, né, já faz um bom tempo, alguns anos, né, no Mato Grosso. A tribo terena, ela tem sua origem no Paraguai. Na realidade, os terenas migraram da região do Pancho, parece, do Paraguai para o Brasil, há anos atrás, né? E a língua originária deles era o arawak, que também faz parte das línguas que originam o Guarani, que é a língua, uma das línguas oficiais do Paraguai é o Guarani. Na realidade, são duas línguas, né? O espanhol e o Guarani são as línguas, mas possivelmente o Guarani é a língua mais falada no Paraguai. A maior parte da população fala o Guarani. Em alguns lugares que nós estamos iniciando o trabalho no Paraguai, que é na região, em áreas de assentamento, na realidade a população só fala Guarani. As crianças, os adultos não sabem falar espanhol, né? Então o Guarani é uma língua muito falada, é a língua do coração, né? E nós aprendemos uma coisa muito interessante esses dias no Paraguai, e eu estou procurando até aprender algumas frases e algumas palavras, né, no Guarani, porque é uma chave para ministrar Jesus ao coração das pessoas no Paraguai. Porque por muitos anos há um sentimento, né, que as pessoas têm de que as pessoas consideram que o Guarani é uma língua apenas indígena, então não pode ser uma língua nacional, e as pessoas não valorizam muito o Guarani. Então, quer ganhar um paraguaio, abrir o coração dele para ouvir o que você tem a dizer, comece a comunicar algumas palavras em Guarani. Pelo menos interessado em saber, por exemplo, como que se canta parabéns para você em Guarani. Né, nós estávamos lá num local almoçando, e o senhor que estava servindo a comida, era aniversário de uma das pessoas que estavam com a gente, a Sayonara, né? E aí nós perguntamos para ele, porque iam cantar parabéns para ela, então queremos que cante então também em Guarani. E aí tentaram ensinar lá como que se canta em Guarani. E é impressionante olhar em volta e ver os olhos das pessoas, paraguaios olhando e surpresos de que alguém de fora está interessado na língua dele. E o final é que aquele moço com a família pegaram o contato da igreja para ir visitar a igreja logo depois disso, sabe? Portas se abrindo, né, através da comunicação com as pessoas, né? Isso é tremendo. Eu vou falar hoje um pouco sobre isso, mas eu queria antes mencionar para os irmãos, a gente tem trabalhado muito com a prevenção ao abuso de criança, né? E essas bonecas aqui são as bonecas que nós utilizamos. Essa aqui é a moçambicana, né? Embora a turma, as meninas gostam muito dessa boneca. Essa boneca aqui é a que mais apreciada aí, né? E essa aqui é uma outra boneca. Essas bonecas são fabricadas, quem fez o molde, né, idealizou o projeto, é o Gilson, ele e a esposa, ele é artesão, e começaram a produção das bonecas. Nós temos uma equipe de irmãos e irmãs voluntários, algumas irmãs até idosas que fabricam essas bonecas lá em Novo Hamburgo, em uma das igrejas de amigos nossos, né? Eles montaram um ateliê na igreja e elas estão fabricando essas bonecas já há alguns anos, já fabricaram pelo menos 7.000 bonecas como essa, e tem uma outra equipe que tem fabricado também em Cachoeirinha, que também tem produzido muitas bonecas, e nós temos levado essas bonecas para a Índia, para Moçambique, para as aldeias indígenas, e agora uma quantidade vai para o Paraguai. Nós vamos despachar uma quantidade de bonecas para o Paraguai nos próximos dias, para o início do trabalho do Paraguai, né?
Eu não vou entrar nos detalhes, mas apenas algumas coisas. Essa boneca, a roupa íntima, não sai do lugar e a gente está ensinando as crianças como se defender. E essa é apenas uma também, como a boneca tem o lado lúdico, né? Ajuda a comunicação, porque vamos falar de um assunto que é um assunto delicado. Então, quando a gente tira essa boneca, inclusive em Moçambique, eu estive em alguns lugares que as pessoas nunca viram alguém desbotado como eu. Então, as crianças correram de mim. A menininha correu, agarrou no pé da mãe. Viu um homem que não tem cor, pelo menos não tem a cor dele, agarrando na perna da mãe e gritando. Aí, quando eu tirei essa boneca da minha mochila, né? Aí o sorriso abriu, acabou as diferenças, todo mundo foi ouvir a palavra de Deus e ouvir o ensinamento sobre como evitar que a sua criança seja abusada, né? E a gente louva a Deus, né, por esse processo, né, que Deus tem feito de nos levar a entender essa necessidade. E, de fato, não só a necessidade, mas também eu vejo esse projeto como uma ferramenta, e é uma ferramenta para pregar o Evangelho, para entrar nas comunidades. Agora mesmo, eu estava na clínica, né, do Tiago, mais a esposa, lá no Paraguai, conversando, e eles estavam atendendo uma advogada, que essa advogada é uma advogada muito influente lá no Paraguai. E eles estavam atendendo a filha dela, a filhinha, e quando ela saiu, o pastor Tiago apresentou essa advogada para mim e disse: olha, eu preciso te apresentar um amigo que trabalha com a prevenção ao abuso de crianças. E essa advogada, então, parou para conversar comigo, ela é paraguaia, e começamos um diálogo, né? E ela disse: olha, eu atualmente estou trabalhando com 100 crianças no assentamento, e há muito problema de abuso de criança, inclusive muito problema de tráfico humano, porque o alvo é trabalhar com a prevenção ao abuso e ao tráfico humano, que é altíssimo no mundo todo, e em alguns lugares, como no Paraguai, devido à lei, não existe uma lei específica, por exemplo, para impedir que uma pessoa dê a sua criança. Se você vai na casa de alguém, a pessoa pode levar a criança, você leva. E crianças estão sendo levadas, né? Então isso é uma coisa trágica. E aí portas estão se abrindo, né? Depois dessa conversa, ela disse: olha, quando você voltar o ano que vem, eu posso organizar uma fala para você falar com a Ordem dos Advogados do Paraguai sobre esse tema e também com a Suprema Corte do país. Então, ela tem acesso à Suprema Corte para marcar uma reunião, para conseguir esse momento para a gente falar desse assunto com as autoridades do país. Isso são portas que Deus abre. Então, assim, a gente está orando por isso, sabemos que Deus está no comando de tudo isso, né? E a gente está vendo, estou entendendo que há um mover de Deus realmente movendo em relação ao Paraguai e as oportunidades, né? Domingo passado à noite, eu estava ministrando lá e 5 pessoas receberam Jesus naquela noite, né? 2 pessoas paraguaias, um argentino, e, aliás, era um argentino, 3 paraguaios, aliás, e me parece que a outra pessoa era brasileiro. Em Ciudad del Este, por exemplo, tem 18 mil jovens brasileiros estudando medicina, só lá, fora Assunção e outros lugares, né? Muita gente. E, enfim, mas o nosso alvo, né, é também alcançar o povo da terra, e principalmente o povo da terra, né? E aconteceu uma coisa interessante, que eu estava ministrando, comecei a ministração, e a senhora que estava, uma das senhoras que estava ouvindo, uma senhora do Paraguai, junto com o filho, ela tinha insistido com o marido para ir na reunião, ele é argentino, e ele é viciado, e ele não quis ir à igreja com ela, não foi. Só que quando começou a ministração, ela conseguiu o link da ministração e mandou para o marido. E ele começou a me ouvir. De repente, ele saiu da casa dele, pegou o carro e foi para a igreja.
5 minutos depois, ele estava lá sentado ouvindo a palavra de Deus. E eu não conhecia ele, mas no final o Senhor moveu meu coração para abraçar aquele moço. E eu abracei ele, e parecia que ele ia me quebrar no meio, tanta força que ele fez. E ele falou: eu sou viciado em cocaína. Eu não ia vir aqui, mas eu ouvi e saí de casa e vim. O que eu faço? E naquele dia, domingo à noite passada, aquele moço abriu o coração para Jesus. E eu sei que Deus vai fazer uma grande obra naquela família. Porque Deus está movendo, né? Deus está tocando pessoas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, nós não podemos ter dúvida, podemos ter plena certeza de que o Evangelho é a resposta de Deus para as pessoas. E eu quero ler um texto com você aqui para a gente meditar, que é em Efésios 5, 16 a 20. Efésios capítulo 5, versículo 16 a 20, né? Que diz assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São orientações preciosas para nós. Eu estava meditando nesse texto hoje, e eu creio que podemos aqui aprender coisas importantíssimas, né? Porque, primeiramente, Paulo está nos orientando como que deve estar a nossa maneira de viver no tempo em que nós estamos. E ele coloca, né, que nós precisamos viver prudentemente, ou ver prudentemente como andamos, não como uma pessoa nécia, né? E essa palavra nécia aqui, ela tem, entre outros significados, seria uma pessoa desprovida de conhecimento. É uma pessoa que não tem o conhecimento dos fatos, ou ele ignora os fatos, ou ele é imprudente. Ou seja, nós podemos viver achando que está tudo certo e estamos apenas sendo imprudentes, não levando a sério as coisas que devemos levar a sério em relação ao reino de Deus, ao tempo de Deus, à vontade de Deus, ao projeto e ao propósito de Deus na nossa vida. E a razão disso, né, que Paulo fala para a gente andar prudentemente, não como nécios, inclusive tolo é também uma das variantes da palavra nécio, né? Mas ele fala, nós precisamos ser sábios, nós precisamos viver e andar como pessoas sábias. E a Bíblia diz, Tiago fala, se eu tenho falta de sabedoria, posso pedir a Deus que Ele dá liberalmente a quem o busca. Então, se eu preciso ter sabedoria para viver, preciso buscar a sabedoria, porque nós precisamos, Paulo está dizendo, remir o tempo, porquanto os dias são maus. E no 17, no versículo 17, ele continua, por isso, não sejais insensatos. Aí ele usa outra palavra, que é a palavra insensato, né? Que também é uma palavra interessante da gente entender, porque insensato, assim, uma palavra que se aplica, eu creio que bem corretamente aqui dentro do contexto bíblico, é imprudente. Por exemplo, as virgens que eram loucas foram consideradas imprudentes, não foram? Elas foram imprudentes. E as prudentes foram aquelas que mantiveram a luz acesa. As imprudentes, os insensatos, pensaram assim, isso não vai acontecer agora, vai demorar muito tempo. Por exemplo, na época do dilúvio, Noé pregou para aquela geração. Ele manifestou o testemunho diante daquela geração. Mas quem entrou na arca foi só a família dele, porque creram e ouviram e entenderam o que o patriarca Noé estava falando. Mas aquela geração não acreditava que dilúvio poderia acontecer. E veio o dilúvio e consumiu a todos.
E quando veio o dilúvio, gritaram: Noé, abre-nos a porta. Ele disse: agora é tarde demais, já não tem mais como, a porta foi fechada e não há como mais ser aberta. Nós estamos num tempo em que nós entendemos pela palavra de Deus, e a Bíblia nos ensina que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Mas a maioria das pessoas vivem como se Jesus fosse voltar daqui a 1000 anos. Eu estou falando de crentes, né? Eu não estou falando das pessoas que nem creem. Muitas pessoas não têm essa expectativa, enquanto deveríamos viver como se ele fosse chegar ou voltar hoje. Por isso, um jovem no interior do Nepal, em Butual, ele me fez uma pergunta. Ele perguntou assim: missionário, como é andar com Jesus num país onde não há perseguição? Eu disse para ele: é terrível. É terrível, porque nós que vivemos onde não há perseguição, não sabemos valorizar a liberdade que nós temos. E aí eu perguntei: e para você, como tem sido andar com Jesus aqui? Ele disse: olha, é um jovem aí de 17 para 18 anos. Ele disse: depois que eu aceitei Jesus, eu perdi a minha família, fui expulso de casa. Perdi todos os meus amigos e também perdi o meu emprego. Eu queria dar uma palavra de conforto para aquele jovem. Mas antes de dizer qualquer coisa, ele disse assim: mas missionário, Jesus disse assim: eu estou convosco todos os dias, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Jesus está comigo o tempo todo, eu não preciso de mais nada. Ou seja, alguém que encontrou Jesus, recebeu Jesus e perdeu tudo, precisa mesmo assim, precisa de alguma coisa? Ele disse: não, eu não preciso de mais nada, está tudo certo. Eu perguntei: o que você está fazendo agora? Ele disse: eu estou ganhando almas para Jesus. Naqueles dias, ele estava indo para o interior do Nepal, onde há pessoas que nunca tinham ouvido falar do Evangelho, num ônibus com 50 pessoas. E eu perguntei o Reman, que é o pastor dele, ele falou: sim, ele está indo com um ônibus com o pessoal para lá pregar o Evangelho. Eu sei de obreiros no Nepal, que eu conheço pessoalmente, que andam 11 dias a pé para pregar o Evangelho num lugar distante. 11 dias, caminha o dia todo, dorme no mato, mas o dia, quando faz 11 vezes assim, andando o dia todo, você chega lá para pregar o Evangelho, para voltar 11 dias depois, mais 11 dias caminhando. Por isso, o Nepal é hoje o país, o segundo colocado hoje entre os países onde a igreja mais cresce na face da terra hoje, chama-se Nepal. Porque eu conheço pessoalmente a qualidade e a decisão daqueles obreiros, que mesmo diante da perseguição, não estão omitindo de pregar o Evangelho. O segundo país é o Irã, onde a igreja mais cresce. Incrível, né? O Irã, quem diria? Lugar mais fechado, mais difícil para crente, é onde a igreja mais cresce hoje. Tem uma quantidade imensa de mesquitas sendo fechadas no Irã. Alguém falou de mais de 1000 mesquitas fechadas. Sabe por quê? Deus se move sobre a terra. O Evangelho de Jesus é poder. Então, Paulo está nos orientando aqui como igreja, como deve ser o nosso comportamento, como deve ser a nossa maneira de viver hoje, no tempo que nós estamos vivendo. Viver de maneira que nós temos essa prudência de saber a vontade de Deus, buscar o Senhor e fazer o que Ele quer que nós façamos, né? E Paulo, aliás, aqui a palavra continua dizendo, né? Interessante que a palavra insensato, é uma coisa que eu queria colocar aqui, é considerado insensato uma pessoa imprudente, sabe? Mas, paradoxalmente, essa pessoa, ela tem certeza de que ela sabe tudo. Entende? Esse insensato aqui, ou esse imprudente ou insensato, não quer dizer que ele não sabe. Há casos em que as pessoas têm a convicção, ele sabe de tudo, está tudo certo. Ele só está sendo insensato, porque o que ele sabe não é a verdade. E você pode viver em cima de uma narrativa que você criou para todas as coisas e não fazer o que o Senhor te mandou fazer. Vocês estão entendendo?
nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, buscar a vontade de Deus, entender a palavra de Deus e saber o que Deus tem para a gente fazer hoje. E ele fala, então, não vos embriagueis com vinho, que há contenda, né? Mas enchei-vos do Espírito, né? Esse embriagar aqui com vinho, o sentido do que a palavra está dizendo é uma pessoa que vive irremediavelmente descontrolada ou fora de controle, porque quando fala do embriagar, é o embriagar que leva à loucura, mas você não precisa de vinho para ser louco. Tem muita gente que não bebeu nada e vive uma vida completamente desenfreada, sem discernimento, né? Uma vida completamente, irremediavelmente sem controle. Por isso ele fala, enchei-vos do Espírito. Porque encher-se do Espírito significa que o Espírito Santo agora vai controlar você e você vai produzir o que a palavra fala, que é o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Temperança, amor, domínio próprio. Então, se você tem o Espírito Santo que vive em você, você está cheio do Espírito, você vai ter fruto. E esse fruto é fruto que vai ser bênção na sua vida e bênção na vida das pessoas, né? No versículo anterior, a palavra diz assim, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso significa que precisamos edificar-nos uns aos outros. E aqui, o propósito de salmodiar aqui é encorajamento. Juntos, salmodiar, alegrarmos juntos. Eu sempre falo isso, que mais importante do que fazer alguma coisa é fazer junto. Fazer essa missão junto. Viver como igreja junto. Porque juntos nós vamos nos fortalecer no Senhor, nos encorajar, vamos nos encher de apoio, né? De encorajamento, de palavras de ânimo, de palavras de incentivo. E isso vai nos levar a cumprir o propósito de Deus. Ninguém faz a obra de Deus, ou ninguém vive como igreja sozinho. Você não tem como ser igreja sozinho. A igreja é um corpo. Então nós precisamos vivenciar isso na prática, precisamos pôr isso em prática, animando-nos uns aos outros, né? Encorajando-nos aos outros. E aí entra a parte inicial, voltando agora, remir o tempo. Precisamos aproveitar as oportunidades que temos para falar de Jesus. Quando eu falei aqui, a minha resposta para aquele jovem, que é terrível porque não aproveitamos as oportunidades, isso é uma realidade. Nós não sabemos aproveitar as oportunidades que temos. E eu tenho trabalhado muito isso aqui no meu coração, um entendimento, eu quero falar isso para você aqui de uma forma mais prática agora. Cada um aqui tem uma profissão. Cada um aqui tem um ambiente que você convive. Você convive com pessoas, é a vizinhança, é o trabalho. Eu, quando estou em viagem, eu estou convivendo com pessoas. A gente está convivendo com pessoas. Então, onde você está, você pode usar aquilo que Deus te deu como ferramenta para testemunhar do Evangelho. Então, hoje eu tenho usado, por exemplo, a prevenção ao abuso de criança ao tráfico humano. Não só é um projeto para ajudar crianças e famílias, mas é uma ferramenta que eu tenho para proclamar o Evangelho de Jesus. Sabe? Esses dias mesmo eu estava numa loja aqui, falando com uma vendedora, aí eu falei sobre prevenção ao abuso de criança, né? E quando eu falei, ela ficou interessadíssima, e começamos a conversar. Aí eu fui no carro, peguei uma boneca, aliás, peguei duas e dei para ela de presente. E ela abraçava a boneca. E ela é uma pessoa que foi vítima de tentativa de abuso quando era criança. Sofreu muito. E ela abriu o coração. E aí, quando a pessoa abre o coração, a gente vai fazer o quê? Olha, eu conheço Jesus. Jesus pode ajudar você, eu posso orar por você, podemos te ajudar. Estão entendendo? Nós estávamos lá no Paraguai, dentro de uma loja, a vendedora estava falando de alguma coisa, e algum produto, estava eu um casal de pastores, né? E a esposa do pastor que estava comigo percebeu que ela estava com alguma coisa lá na pele, que parecia que tem a ver com ansiedade.
E aí falou para ela sobre o assunto, olha, parece, você está andando ansiosa, né? Aí ela chamou a irmã à parte e disse, já tem um tempo que eu entrei aqui, eu estou com depressão. Ela disse, pois bem, eu sou pastora, está aqui meu telefone, entra em contato comigo, isso aqui é o meu Instagram, eu posso ajudar você. E ela já está em contato com os pastores lá para receber ajuda, vocês estão entendendo? Ou seja, aproveitar as oportunidades, fazer o máximo daquele tempo que Deus nos deu, significa que nós vamos ter que sair do casulo, sair daquela coisa de não comunicar, e vamos precisar ser pessoas comunicativas, que têm propositalmente a decisão de comunicar Cristo na vida das pessoas. Eu trabalhei em construção com a área de carpintaria no Reino Unido. No campo de construção, minhas maiores oportunidades para falar de Jesus aconteceu lá dentro da obra, com o colega que trabalhava comigo, com as pessoas em volta, né? Eu lembro uma vez, o rapaz que trabalhava, que me ajudava lá na área que eu trabalhava, era viciado. Ele falava, eu vou ali fumar uma e já volto. E voltava doidão. Aí eu tinha que pôr ele sentado, porque ele cortava o meu material errado, ele fazia os cortes para mim. Falava, senta lá que você vai nos dar problema. Mas eu não desprezei ele, então eu conversava com ele, ele não aceitava que eu falasse de Jesus para ele, até o dia que ele machucou lá a coluna, e eu disse, eu gostaria de fazer uma oração por você, porque eu creio que Deus pode curar você. Ele não cria em Deus. Ele disse, se você quiser fazer uma tentativa, ele era da Lituânia, né? Eu disse, eu gostaria de fazer uma tentativa. Aí, quando nós oramos ali, ele foi curado. E ele perguntou para mim, como foi que você fez isso? Eu disse, não, eu não faço essas coisas, mas o Deus que você não crê nele acabou de curar você. Coisa legal, né? Você não crê em Deus, faz diferença, Deus cura quem Ele quer, você crê ou não, Deus cura quem Ele quer, curou ele. E hoje ele não pode dizer mais, não creio em Deus, ele ora pelos filhos. Fiquei na casa dele, eu e minha esposa, 4 horas conversando com a esposa dele. Quando fomos falar com ela, eu fui propositalmente lá para falar de Jesus para ela, falar de Deus. E quando eu falei com ela, o objetivo meu de falar na casa dela sobre isso, ela disse assim, quando você usa essa palavra Deus, o que você quer dizer com isso? Eu disse, olha, quando eu uso a palavra Deus, eu não estou me referindo ao Deus do islamismo, do budismo, do cristianismo, do judaísmo, de todos os ismos e religiões da terra. Eu estou me referindo ao Deus criador do céu e da terra. Ele criou a mim e a você. Se você não chamar ele de Deus, e eu, por exemplo, costumo chamar ele de pai, ele é meu pai. Então, ele também é meu Deus, mas se você vê ele como seu pai, é um bom negócio, ele é um bom pai. E ela disse assim, eu costumo pensar que deve ter alguém que criou todas as coisas, mas as religiões não sabem nada sobre ele. E eu disse para ela exatamente isso. E o Deus que eu estou aqui para falar com você é o Deus que as religiões não conhecem. É o Deus que criou o céu e a terra. E ela disse, toda noite quando eu vou dormir eu converso com ele. Aí eu descobri que ela orava, ela falava com Deus. Ela conhecia a Deus na oração, mas ela não cria no Deus das religiões. E foram 4 horas falando de Deus. Aí lá um ponto ela disse, e Jesus, aonde que entra nisso? Aí nós vamos falar de Jesus. E toda hora que eu falava, tenho que ir embora, ela falava, não, toma mais um chá. Aí a gente ia tomar chá para continuar o assunto. No domingo eles estavam na igreja ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos perder as oportunidades. Eu quero bater nessa tecla aqui, porque nós estamos diante de um mundo desesperado. Pessoas desesperadas por um socorro, desesperadas por ouvir uma palavra que eles nem conhecem, nem sabem. Eles precisam de uma ajuda, mas não tem quem os socorra. E esse mundo está diante de você, diante de mim. Nós convivemos com ele dia a dia. Eu trabalhei numa obra na Escócia que tinha 800 homens, no Royal Bank of Scotland. 800 pessoas daquele canteiro. E eu procurei 2 pessoas, 1 ou 2 pessoas crentes que tivessem ali para me ajudar a evangelizar lá. Encontrei 2, um inglês e um africano. Um rapaz da África, um senhor. Marquei uma reunião com eles na hora do almoço e disse,
preciso falar com vocês sobre como nós vamos fazer para ganhar almas aqui dentro, para pregar o evangelho aqui. E o senhor da África olhou para mim e falou assim, como assim pregar aqui dentro? Eu disse, sim, pregar o evangelho aqui dentro. Ele disse, eu não vou fazer isso. Se eu fizer isso aqui, eles vão me expulsar dessa obra. Ele não entrou no desafio de pregar o evangelho. Quem me ajudava um pouco era um rapaz inglês, era um rapaz novo, e ele me ajudava. E eu me lembro um dia que eu cheguei para um dos chefes daquela obra, né? E eu disse para ele assim, olha, nós vamos ter uma programação, a gente ia fazer uma programação com um grupo de brasileiros que estavam lá no projeto, né? Num sábado à noite, ia ter umas comidas típicas brasileiras, as ferramentas para atrair pessoas, né? Vai ter lá umas comidas e tal. Aí eu disse para ele, eu queria convidar você e sua família, ele era escocês, eu queria convidar você e sua família para ir participar lá conosco no sábado, lá naquela igreja, era uma igreja. Ele olhou para mim e falou assim, eu me admiro de você ter a petulância, a coragem de vir aqui me chamar para ir numa igreja. Pensou? Aí eu olhei para ele e falei assim, mas o convite está de pé, se você mudar de ideia, você é muito bem-vindo lá. E saí. Quando estava para começar a festa lá, a programação, esse cara foi e levou a família toda, a esposa e os filhos. Aí ele apertou minha mão e falou assim, pelo sim, pelo não, resolvi vir a si mesmo. Você entende? Resolveu ir. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, amém? Nós somos o canal que Deus quer usar, a ferramenta que Deus quer usar, e Deus coloca ferramentas na nossa mão para que a gente possa falar de Jesus. Eu estava numa outra obra, era o Telford College, que é um colégio profissionalizante, onde eu trabalhei vários meses, né, era carpintaria lá. E o Ras, que era um escocês, ele parou de ir no trabalho, e eu fiquei sabendo que ele estava com câncer, um tumor no cérebro, não tinha solução, ele estava tomando morfina, e o pai dele era um dos encarregados também da obra, nenhum deles cria em Deus, e eu fui nos offices lá no escritório falar com o pai dele e disse, olha, como está o seu filho? Ele disse, ele está muito mal, ele está tomando morfina, ele não volta mais, ele disse. Eu disse, ele volta sim, sabe por quê? Eu creio em Deus, e nós vamos orar pelo seu filho, ele vai ser curado, o seu filho vai sair do hospital. E aí ele ouviu aquilo, né? Entrou no ouvido, saiu no outro. Mas eu fui lá e comprei um cartão, porque lá na Escócia tem um cartão que a gente dá quando a pessoa está lá. Na verdade, no Reino Unido, você não dá presente, você dá cartão. Cartão para casamento, cartão para tudo. Eu tinha lá em casa, acho que tem uma caixa de cartão, né? Cada cartão, né? Get well soon, que você melhore logo. Aí eu comprei um cartão bem grande, escrevi assim, o Espírito de Deus está trabalhando no seu corpo agora mesmo, para te curar e te fazer sair desse hospital. Portanto, seja curado agora em nome de Jesus. E pus no envelope e pedi para o pai dele entregar lá no hospital quando fosse visitar o filho. Quando ele voltou, o pai dele, quando estava na obra, me procurou e disse, olha, eu não sei o que você colocou naquele cartão, mas o meu filho pediu 3 vezes para eu agradecer você. Ele estava muito emocionado com alguma coisa que você escreveu lá. E aí eu entendi, Jesus já tocou ele. Irmãos, 3 dias depois eu fui lá no escritório do pai dele, e aí perguntei, e aí, como é que está o seu filho? A resposta foi assim, the prayer came true, que significa, a oração funcionou. Meu filho está em casa, não tem mais tumor, e não precisa nem voltar para retorno, o médico disse que ele não tem nada mais. O filho dele me ligou, ficamos 1 hora no telefone falando sobre Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Você está num ambiente onde você sabe que o Deus que você serve é um Deus verdadeiro, é um Deus que pode tocar pessoas, pode curar pessoas, e você pode ter a ousadia de proclamar as verdades eternas. Em um lugar que eu estava, o encarregado passando, ele sempre andava muito rápido, nesse dia ele estava andando muito devagar, travou a coluna, problemão que ele estava. Aí eu chamei ele, eu estava com uma ferramenta, marreta, uns negócios. Aí eu disse para ele assim, olha,
eu posso ajudar você, se você quiser. Aí ele disse para mim, com essa marreta, eu falei, não, eu não estou de brincadeira, é sério. Se você quiser, eu te ajudo. Ele falou, é claro que eu quero, se você pode me ajudar. Eu falei, então vamos ali. Aí tinha uma cantina onde a gente fazia o lanche. Esse rapaz não cria em Deus, ele nem sabia o que eu ia fazer. Ele achou, podia ser mágica, qualquer coisa. Ele sentou lá no banco, eu me ajoelhei no chão, pus a mão no pé dele, nos pés, e falei, seja curado agora em nome de Jesus. Aí ele ouviu o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele levantou. Como é que você fez isso? Eu falei, eu não faço essas coisas. Foi outra situação, meio igualzinho. Eu não faço isso. Mas o Deus que você não crê nele acabou de curar você. E ele contou isso para o escritório. Aí eu fui chamado lá pelo chefe daquela empresa. Me chamou lá dentro para me dar uma bota muito bonita de presente. Ele falou, eu estou tão feliz com você ter ajudado o fulano, porque foi muito importante. Ele contou o que aconteceu. Eu disse, olha, muito obrigado, mas eu não faço essas coisas, é Deus quem faz. Aí ele olhou para mim e disse, olha, eu vejo que você é uma pessoa muito séria. Ele disse, quando essa obra terminar, você vai ser o último homem a sair desse lugar. Última pessoa a sair daquele lugar. E fui o último mesmo. Fiquei ali até o fim daquela obra, porque eles me mantiveram ali. Mas o testemunho, irmãos, ele é muito importante. Mesmo nessa obra, antes desses acontecimentos, Deus colocou no meu coração de limpar aquele lugar ali da melhor forma possível. Nessa época, eu não estava na carpintaria, eu estava fazendo a limpeza desse lugar, e eu comecei a limpar, e daí eu limpava o lixo de todo mundo. Por exemplo, tinha os eletricistas que eram responsáveis de limpar o lixo deles, o pessoal, o outro que era eles. Eu resolvi o problema de todo mundo, eu limpava o lixo de todo mundo, porque eles não tinham tempo de limpar, e eu fazia. Aí a obra ficou perfeita. Aí esse encarregado geral, passando um dia, conversando com uma pessoa que era responsável por aquela obra, né? Ele não me viu, eu estava dentro de um local e eu ouvi eles conversando. Ele disse, olha, veio um pastor trabalhar aqui, e desde que ele chegou aqui, o ambiente de trabalho mudou 100%. Testemunho, sabe? Testemunho. Onde você está e aquilo que você vai fazer, se você faz da melhor forma, se nós decidimos servir pessoas, amar pessoas, ser amáveis com pessoas, portas vão se abrir para a gente falar de Jesus. Um problema que a gente enfrenta é que muitas vezes nós nos deixamos levar pelo momento que a gente vive, sem discernimento, como Paulo fala, vivendo sem discernimento. Aí a gente fica agitado, quando chega no supermercado você está nervoso, você vai falar com o caixa, você tem mais reclamação a fazer do que elogio. Então, que tal mudar isso e chegar e perguntar como é que foi seu dia hoje? Sabe, é uma prática que a gente precisa fazer, perguntar para a pessoa como que ela está. Por exemplo, a irmã Marília, né, que partiu para o Senhor alguns anos atrás, a irmã Marília, nos apoiou na missão durante muitos anos, foi um suporte nessa missão, faleceu com 80 e poucos anos. A Marília era uma ganhadora de almas. O marido dela foi procurador do governo do estado do Rio, ela ficou viúva, foi viver em Poços de Caldas, e lá onde ela estava, ela falava de Jesus para todas as pessoas. Todas as pessoas. Ela ia ao médico fazer consulta, e ela sentava, e antes do médico perguntar para ela o que ele podia fazer, ela perguntava, doutor, o que eu posso fazer para te ajudar? Ela fazia essa pergunta, era a maneira dela evangelizar. Doutor, o que eu posso fazer para te ajudar? Já pensou, o médico está ali para te ajudar, certo? Você é o paciente, aí você senta e diz, o que eu posso fazer para te ajudar? Choca, aí o médico pensa, não consigo pensar em alguma coisa, qualquer coisa, fala aí o que você está precisando. Você precisa que eu ore por você? Eu posso orar por você. Entende? Então, ela sempre abria o caminho. O rapaz que levava ela no médico falou para mim, ele se converteu pelo testemunho dela. Ele disse, todo dia quando ela sentava no carro, ela me perguntava, o que eu posso fazer para te ajudar hoje? O que você está precisando? É dinheiro que você está precisando? É oração? Fala comigo.
Ela falava isso para todo mundo. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para ajudar as pessoas. E com isso, você entra nos lugares mais fechados. Corações se abrem. Nós precisamos, irmãos, trabalhar isso no nosso coração, entendendo o tempo que nós estamos vivendo, né? Ver o seu trabalho, a sua profissão, como uma ferramenta para pregar o Evangelho. Amém? Lá no Paraguai agora, eu estive reunido com vários estudantes de medicina, vários irmãos, e o meu conselho para eles foi exatamente esse. E alguns irmãos, como o pastor Tiago, a Sayonara, estão fazendo exatamente isso. Eles usam o trabalho e o alvo é usar a medicina para pregar o Evangelho. Sabe? Usar aquilo que Deus está te dando, para onde você estiver, você pregar o Evangelho. Esses dias eu ouvi um testemunho muito forte de um homem chinês que se converteu, está na internet, já está até com legenda. Ele se converteu, ele é oftalmologista, um dos maiores oftalmologistas do mundo hoje, na realidade. Ele é cientista, ele criou vários medicamentos que auxiliam em alguns tratamentos específicos do olho, já fez centenas, não milhares de cirurgia do olho com laser. Ele é cirurgião, e ele se converteu estudando o olho humano, Ele não tinha explicação para o fato de que um olho leva 9 meses para ser formado numa criança, 9 meses, e as milhares de células que tem no olho, se uma tiver fora de ordem, a pessoa não ia enxergar. Mas a probabilidade de dar errado é tão imensa, ou melhor, a probabilidade de não dar errado, quer dizer, ou seja, todo mundo que está aqui nasceu com o olho perfeito. É ou não é verdade? Ele não conseguia explicar, é pouco tempo demais para formar algo tão complexo. Aí ele foi conversar com um amigo cientista que era cristão. Aí eu volto à questão da ferramenta, amém, amados? Aí ele perguntou para esse cientista, como explica isso? Aí ele disse, é muito fácil. Vamos pensar num automóvel de alta tecnologia que está na rua. Quantas peças são necessárias para formar aquele automóvel? Muitas peças, ele disse. É possível que essas peças tenham se juntado sozinhas e formado o carro? Ele disse, impossível, tem que ter alguém para formar isso. Então aquele cientista disse assim, a mesma coisa do olho. O olho é perfeito porque teve alguém que projetou ele e criou ele, chamado Deus. Deus é que nos cria, nos forma, ele deu origem ao ser humano. Amém? E aí ele começou a entender que tem que ter mesmo, porque senão não tem explicação. E ele se converteu. E hoje, o testemunho que ele dá é de que em todas as cirurgias que ele faz do olho, pessoas crentes ou não crentes, incrédulos, ímpios que não creem em Deus, por exemplo, antes da cirurgia, ele faz um pedido para o paciente dele. Ele diz assim, gostaria de orar por mim e por você, falar com Jesus, com Deus, o nosso Pai, sobre essa cirurgia, pedindo a Ele para me ajudar e para ajudar você. Ele disse que até hoje ninguém recusou a oração. E depois ele pergunta para o paciente, por que você aceitou se você não crê em Deus? Teve um que disse assim para ele, olha, eu pensei assim que se esse médico que vai me operar está precisando fazer uma oração para fazer essa cirurgia, melhor ele orar, porque se ele errar eu estou encrencado, deixa ele orar. Né? Tem uns 2 que responderam, mas a maioria disse que sentiu muita paz com a proposta dele de fazer a oração. Então ele ora pelo paciente antes da cirurgia. É a maneira dele comunicar as verdades de Deus. Amém, amados? Se cada pessoa entender isso, se cada um de nós entender que nós podemos abençoar pessoas, falar de Jesus para as pessoas, comunicar Cristo na vida das pessoas, o mundo não deixará de conhecer o Evangelho de Jesus. Isso seria algo tão precioso, tão precioso. A gente, vamos ficar em pé, eu quero orar por você, não vou estender mais. E Provérbios 24, 11 a 12 diz assim, liberte os que estão sendo levados para a morte,
e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer: não sabíamos de nada, ou não sabíamos o que está acontecendo, ou o que estava acontecendo. Mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? Tem uma outra versão que diz assim: aquele que sustenta a sua vida não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras. Estão entendendo? Ou seja, o que Provérbios está dizendo é que nós estamos diante do mundo, até eu mencionei esse texto aqui outro dia, em que está indo a passos largos para o inferno, pessoas sendo levadas para a matança, pessoas que estão perdidas sem saber o que fazer. Nós estamos vivendo um mundo onde a depressão, a opressão está tomando conta, né? Pessoas que você nem imagina suicidando, pessoas depressivas que você convive com ela, não sabe o tamanho da dor, da opressão, da depressão que aquela pessoa está vivendo. Mas nós sabemos dessa realidade. E se nós usarmos as ferramentas que Deus nos deu, nós vamos chegar ao coração dessas pessoas e vamos ministrar vida a elas. Nós vamos abençoar essas pessoas. Eu falo isso aqui, irmãos, eu estou aqui pensando em tantas e quantas pessoas que eu tenho encontrado por aí. Tantas pessoas que precisam ouvir uma palavra, que precisam receber o Evangelho de Jesus, que precisam ser transformadas pelo poder desse Evangelho. Por isso Paulo disse assim, o apóstolo Paulo falou assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Paulo diz isso, e isso que Paulo fala, tem tudo a ver com o texto que nós dissemos aqui. Porque se nós nos envergonharmos, ou se nós nos omitirmos, nós vamos impedir que pessoas ouçam o Evangelho e sejam transformadas. Então, se eu tenho a consciência de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, por favor, vamos falar de Jesus para as pessoas, vamos amar vidas. Eles precisam de Jesus, amém? Senhor, eu quero te louvar nesta noite, ou nessa manhã, pela palavra do Senhor que tem falado conosco, pelo entendimento, Senhor, que é ministrado a nós agora. E nós precisamos, Senhor, de Ti, precisamos ser cheios do Espírito. Senhor, que nosso ser se esvazie de nós mesmos, de nossos sonhos e alvos pessoais, das nossas ambições, e que nós sejamos tomados pela glória de Deus, cheios do Espírito Santo, com a capacidade para tocar vidas, para tocar pessoas, para restaurar vidas. Levante a sua mão, coloque a sua vida diante de Deus, peça ao Senhor para te mostrar quais ferramentas você precisa, quais as que Ele tem te dado, e peça a Deus para colocar ferramentas na sua mão. Talvez alguns de vocês aqui vão decidir fazer cursos, ou entrar em algumas áreas que você não foi, para usar essa atividade como uma ferramenta de Deus para tocar pessoas. Eu conheci pessoas esses dias no Paraguai, irmãos, que o motivo dele estar lá fazendo medicina, porque um dia ele falou: Senhor, eu quero aprender medicina porque eu quero ganhar almas para o Senhor usando essa profissão. E estão lá proclamando o Evangelho. Se você tem essa decisão, Deus vai usar você, Deus vai tocar você. Senhor, em nome de Jesus, desperta em nós, Senhor, um interesse genuíno por almas, uns desejos, Senhor, de tocar vidas e de abençoar pessoas, onde quer que elas estejam, tocar essas pessoas, abençoar estas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, nós declaramos, Pai, que a mão do Senhor está estendida sobre esta igreja, para que nós possamos ser testemunhas vivas do Evangelho de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta manhã, pelo que o Senhor tem falado conosco. Ao sairmos daqui, leva-nos aos nossos lares, debaixo da Tua proteção, do Teu poder, Senhor. Cubra-nos com Teu sangue, que a Tua palavra esteja ministrando a nós durante esse dia, nos próximos dias, que nós possamos ser impactados pela Tua palavra, Senhor, para viver nesse tempo com discernimento e sabedoria. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja sobre a igreja,
Que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe sua vida, onde você for, no seu trabalho, com quem você estiver em contato, e que você seja um instrumento de Deus para produzir vida nessa comunidade, para transformar Goiânia, para transformar o lugar onde você vive, a sua vizinhança, as pessoas que você vai estar em contato, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, Senhor.